Dados do IBGE revelam que em 2013 foram realizados no Brasil 3.700 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O Saiba Mais dessa semana vai falar sobre união homoafetiva. Quem vai responder as questões é a doutora Suzana Bruno, advogada de direito de família. Doutora, como esse direito foi assegurado aos casais homossexuais? Bom, inicialmente a questão ela era enfrentada pela doutrina e pela jurisprudência. Num segundo momento, nós tivemos um recurso especial analisado pelo STJ e, em seguida, tivemos o enfrentamento pelo STF, né, através de uma ADIM e de uma DPF que foram julgadas pelo Supremo. Doutora, segundo o IBGE, 3.700 casamentos foram realizados no Brasil no ano passado. Há diferença entre as regiões do número de casamentos de homossexuais? Ah, com certeza. A região sudeste foi a que teve um número mais expressivo de casamentos. São Paulo teve 1.945 casamentos e a região norte ficou no outro ponto, né? Na outra ponta da linha ficou a região norte. O Acre, por exemplo, ele teve um casamento só. Dos 7 estados da região norte, somente 56 casamentos foram feitos. Outros dados que eu considerei importantes dessa análise do IBGE foi a questão da idade, né, que nas mulheres a união, o casamento com pessoas do mesmo sexo das mulheres seria em uma média de 35 anos, ao passo que dos homens 37. E nós tivemos também mais incidência de casamento de pessoas do sexo feminino do que do masculino. O CNJ ele aprovou uma resolução que obriga os cartórios a realizarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como uma pessoa deve proceder em caso de descumprimento dessa resolução, que é um ato normativo? Bom, a resolução 175 do CNJ, ela estabelece a obrigatoriedade tanto do casamento de pessoas do mesmo sexo, como também a transformação, a conversão da união estável homoafetiva em casamento. Se porventura algum cartório apresentar obstáculos, oferecer resistência à realização desse ato, a pessoa deve procurar imediatamente o juiz corregedor responsável pelo tribunal, para que ele, apurando os fatos, ele veja se é possibilidade, se é pertinente trabalhar com a abertura de um processo administrativo. E quais são os direitos que os homossexuais têm assegurados com o casamento civil? Existem diferenças entre a relação estável homoafetiva? Existe. Da mesma forma como o heteroafetivo, né? Como pessoas que têm a união estável de sexo diferente do casamento, a gente vai trabalhar com as mesmas regras aqui para a homoafetividade. E quais são, então, os direitos assegurados a essas pessoas? Bom, com o casamento aí vai depender do regime de bens que eles vão escolher, né? O interessante é que isso seja conversado, porque eu falo que no momento em que você tem a concepção do matrimônio, é o momento em que você vai estabelecer as regras, né? Porque amanhã ou depois, se houver uma dissolução dessa relação conjugal, as regras já foram estabelecidas no momento em que ele foi contraído. Então, o casal ele vai ter que observar a questão do aspecto patrimonial, né? Se eles vão constituir patrimônio em comum ou não, como é que vai ser feito a divisão desse patrimônio na hipótese desse casamento não vir a dar certo, se tem ascendente, descendente, colateral, na hipótese de falecimento. Então, tudo isso tem que ser analisado da mesma forma numa relação heteroafetiva. E tem como ser incluídos em, por exemplo, direitos previdenciários, essa pessoa passa a ser incluída? Claro, com certeza. Da mesma forma como homem e mulher casando, ele passa a ter os mesmos direitos previdenciários, a questão dos alimentos, né, se for pertinente, então os direitos eles são assegurados da mesma forma. A aprovação de uma lei que regulamenta o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é necessária? É necessária à medida em que nós temos na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tem um artigo que ele fala que os direitos eles só podem ser criados, modificados e extintos através de uma previsão legal.
né? Mas seria interessante que tivesse. Mas se não tiver também, eu acho que a doutrina, a jurisprudência e o próprio direito vivo, ele vem já fazendo as vezes da ausência dessa lei.